Eu quero começar esse vídeo dizendo que eu fiquei muito surpresa quando eu soube que um livro do escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo tinha sido escolhido como leitura obrigatória de um grande vestibular, né? De um vestibular importante. Eu achei ótimo por duas razões. Primeiro, porque eu gosto quando os vestibulares resgatam livros que estavam um pouco esquecidos, né? Porque às vezes são apenas os clássicos, os muito famosos, né? Então eu gosto quando tem assim esta variação, né, de autores, e gosto principalmente por trazer um grande sucesso de décadas atrás, que é, né, As Mentiras que os Homens Contam, esse livro aqui. E a segunda razão é porque é um livro de crônicas, né, que é um gênero que não costuma ser muito exigido em prova. Então vamos falar, vamos resumir, e se você não for prestar prova nenhuma, é para você conhecer mais Luiz Fernando Veríssimo. Bem, antes de começar a resenha e análise, eu queria lhe contar que o canal está participando de uma pesquisa do YouTube própria para canais pequenos e que logo após você dar seu like, aparece a possibilidade de hypar ou hypar, se você prefere em inglês, né? E logo depois aparecem os pontos que você pode dar ao canal. Então, são 3 cliques. O primeiro é de curtir, o segundo é de hypar e o terceiro são dos pontos. Se você puder hypar ou hypar, eu agradeço bastante. Isso ajuda demais. Quem sabe um dia a gente deixa de ser um canal pequeno. Luiz Fernando Veríssimo, filho do grande Érico Veríssimo, fez então muito sucesso nas décadas de 80 e 90, principalmente com sua obra mais conhecida, que foi, ou é ainda, né, O Analista de Bagé, lançado em 1981. Desculpa. Aqui no canal eu ainda não falei do Analista de Bagé, mas eu já publiquei um vídeo sobre o Clube dos Anjos, outro romance seu que fez enorme sucesso e que eu particularmente até gosto mais do que do Analista. Eu vou deixar o link na descrição para que você assista esse vídeo, que é o primeiro da obra, então eu falo bastante do escritor também. Eu já disse no outro vídeo que em suas colunas, Luiz Fernando Veríssimo, ele escreveu sobre um pouco de tudo, desde música, gastronomia, política, esporte, até comportamento, cinema, literatura. Ele lançou em 1994 os contos de humor chamado A Comédia da Vida Privada, né? Ou as Comédias da Vida Privada, que fez tanto sucesso que viria a se tornar um programa da TV Globo e depois um seriado, né, que teve então 21 programas e durou de 1995, se não me engano, a 1997. Tanto nos textos para jornal, como em textos de livros, tal, nos romances, né? A marca registrada do Luiz Fernando Veríssimo é o bom humor e a ironia. E vão estar presentes também no livro de hoje, As Mentiras que os Homens Contam. Então, quanto ao gênero, você já sabe, como eu já disse antes, As Mentiras que os Homens Contam é um livro de crônicas, né? Na verdade, uma coletânea. Muitos cronistas fazem isso, né? Eles vão escrevendo crônicas para os veículos de comunicação, um belo momento, então eles fazem um resgate dessas crônicas, eles escolhem as melhores, ou então por temas, né? E aí lança o livro. Então você vai me falar, mas tem uns textos que são longos, que não parece crônica, parece conto, e tem gente que se atrapalha mesmo.
No meu pós-doutorado eu faço justamente essa pesquisa, né? Eu falo da crônica que foi feita originalmente para um veículo de comunicação e a sua transposição para o livro. Então, gente, esse é um momento que o escritor, e o texto é dele, então ele pode mexer um pouco, ele pode dar uma aumentada, uma diminuída, tá? Então, você vai ver que nem todas as crônicas são do mesmo tamanho, né? E isso ele só consegue fazer no livro, já que o espaço do veículo de comunicação, seja jornal ou revista, sempre é determinado, não muda, né? Ele não pode fazer um texto muito maior ou muito menor. Ao final eu vou falar então um pouco das características da crônica, vou falando sobre durante o vídeo, mas no final também, que você tem que saber. Mas então, vamos ao livro. São ao todo 40 textos, então eu não vou conseguir resumir todos, mas eu escolhi alguns que eu acho que são mais importantes e são representativos da estrutura do livro e vou analisar então junto com você. Mas você tem de ler o livro, não fique apenas em vídeo do YouTube, tá? O tema do livro, como o próprio título já entrega, são as mentiras que os homens, que homens são esses? Homens brasileiros contam pelos mais diversos motivos e nas mais diversas situações. A gente não pode esquecer que o escritor é um excelente cronista, né? Então, sendo assim, ele também é um observador cuidadoso do cotidiano e de como as pessoas se comportam. Um cronista, ele faz isso, ele está o tempo todo observando, porque tudo é material para a crônica. Aí você me pergunta, os homens mentem mais que as mulheres? Não sei, eu acho que não, né? Acho que mentem igual, mas como homem, acho que o Luiz Fernando Veríssimo, ele numa primeira parte, porque depois ele vai fazer uma versão feminina, né? Ele achou mais fácil focar no universo masculino, né? Ele está em lugar de fala, né? Ele é homem, então fica mais fácil. Entretanto, ele abre o livro com um prefácio com a seguinte afirmação, abre aspas, nós nunca mentimos. Quando mentimos é para o bem de vocês. Fecha aspas. E aí ele diz que começa essa mentira na infância, quando os meninos dizem que não pode ir à aula porque estão doentes. Mas, na verdade, é porque eles não fizeram a lição. Então, ele fala que só mente esses meninos para poupar a mãe de uma grande decepção. E se for na escola, poupar a professora de uma grande decepção. Então, por esse começo, apesar de admitir que os homens mentem, o escritor justifica essas mentiras dizendo que eles mentem para o nosso bem, o bem das mulheres, desde as mais diversas mulheres que passam pela vida dos homens, desde as mães, as professoras, as namoradas, as colegas de trabalho e assim por diante. E o autor ainda acrescenta nesse mesmo prefácio, abre aspas, não mentimos para vocês, mentimos por vocês, fecha aspas. Claro que só por esse pequeno prefácio já dá para a gente perceber a ironia na narrativa do Luiz Fernando Veríssimo. E essa ironia vai estar presente o tempo todo no livro, né, que fala de mentira, né? Então dá para fazer muito texto irônico com este tema. Mas você vai perceber que as mentiras não serão apenas para as mulheres, mas na verdade os seus personagens mentem para sair de qualquer situação difícil. E logo na primeira crônica, chamada Grande Edgar, o narrador em primeira pessoa, quando interpelado por alguém que lhe pergunta se ele não está se lembrando dele, né?
ele finge que se lembra, né? Então já é aí a primeira mentira. Ele diz que sim, que ele está lembrando, mas na verdade, é óbvio, ele não lembra. E aí essa situação muita gente já viveu, eu já vivi. O personagem fica dando respostas evasivas, genéricas sobre pessoas que o outro vai perguntando, de uma turma, pessoas que ele não tem a menor ideia de quem seja, apenas para que o outro personagem não perceba que ele não o está reconhecendo. Só quando o outro chama o narrador de Edgar, que não é o seu nome, é que então o narrador percebe que o outro é que havia se enganado e que eles realmente não se conheciam. Mas como já tinha levado aquilo tão longe, com muito bom humor, ele mantém a mentira até o fim. Então, ao invés dele contar para o outro que ele não é o Edgar, ele leva a mentira até o fim. O narrador, como acontece nas crônicas de qualquer autor, tá? Às vezes ele é em primeira pessoa, como nessa primeira crônica que eu contei, mas também vai aparecer em terceira pessoa em outras crônicas. Gente, isso é absolutamente comum. Às vezes usa-se a primeira pessoa e às vezes usa-se a terceira, tá? Então, crônica tem essa variação. A segunda crônica, chamada O Falcão, já é completamente diferente da primeira, apesar do mote ser o mesmo, um engano de pessoa. Só que na segunda crônica, quem se engana não é uma pessoa que se julga um amigo, mas dois matadores que pegaram o cara errado, chamado Antônio. Então, eles veem o Antônio e eles sequestram o Antônio. O Antônio estava lá muito triste da vida, porque tinha tido um dia complicado, estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus. Ele era um vendedor, ele não tinha alcançado a cota do mês e por isso ele não ia ter dinheiro, o bônus do dinheiro tal, para pagar as contas. Então ele já estava voltando para casa, preocupado, como é que ele ia contar isso para a mulher, e a mulher estava crente que ela ia ter esse dinheiro. E ele estava nesse ponto, então, quando ele é sequestrado pelos matadores. No começo, o Antônio tenta convencer os sequestradores de que ele não é esse falcão, que ele não conhece nenhum falcão, que eles haviam pego o homem errado. Mas depois, vendo que não tinha qualquer chance dele escapar daquela situação, estranhamente ele fica calmo e entra na mentira e, claro, é morto por eles no final, tá? Então, vejam que se trata de duas crônicas que trazem a mesma situação, que é um engano de pessoas, mas que o escritor abordou de duas formas muito diferentes. Na primeira, ele já tinha levado a mentira tão longe que ele topa ser o Edgar, e na segunda, ele vendo que não tinha como, ele topa então ser o Falcão. Vejam que tanto na primeira como na segunda, né, a pessoa assume o lugar da outra, então também, mesmo que seja meio que obrigado, é uma mentira. E eu gostei porque na hora que ele organiza esse livro, ele coloca uma crônica depois da outra, para que você possa fazer então essa comparação entre essas duas crônicas que abrem o livro, tá? Então, é a mentira, talvez a mesma mentira, mas de ângulos completamente diferentes. Na terceira crônica, chamada Sebo, o narrador volta a ser em primeira pessoa. E o caso também é um caso bastante comum, né? Que é a história de um homem que foi em um sebo, comprou um livro, colocou na estante, jamais leu o livro, mas um belo dia o escritor bate a campainha na sua casa e ele, para escapar ali, para não ofender, magoar, ele diz que ele leu o livro e gostou muito. A gente costuma fazer isso também, né? A gente costuma elogiar coisas que a gente não leu, né?
ou então a gente elogia outras coisas para não magoar a pessoa que nos pergunta. Só que ao mentir para o escritor que tinha gostado do livro, né, ele assinou sua sentença de morte, porque o livro tinha um erro tolo ali de gramática, de grafia e tal, e o escritor louco tinha matado todo mundo que havia lido seu livro para que esse erro não fosse divulgado. Então, assim, ele mentiu por um bom motivo, mas acabou entrando pelo cano. Então, como você pode já perceber por essas crônicas, o humor do Veríssimo muitas vezes não é um humor escancarado, às vezes é um humor sutil e às vezes até um humor negro. Mas a grande maioria das crônicas realmente é bem humorada, tá? E também, claro, né, o falar sobre mentira rende sempre boas histórias. Agora, apesar da maioria das crônicas, então, serem leves, engraçadas, até pelo tema, como eu acabei de falar, que elas, né, todas têm em comum, há uma crônica que é muito séria, né, chamada Blefes. Nela, o cronista começa falando do talento para se blefar, principalmente em jogos de cartas, né? Que tem gente que sabe blefar muito bem, mas depois ele transpõe o blefe das cartas para o blefe na política e diz que fora do pôquer o blefe é apenas sinal de engodo, de pessoas que fingem ser o que não são. E aí ele vai fazer a seguinte afirmação, abre aspas: a história dos presidentes do Brasil, desde Jânio, tem sido uma sucessão de blefes. E aí ele vai falar do Jango, do Sarney, do Collor, até chegar à social-democracia, que é o que a gente vive hoje, né? E as expectativas que ela criou e não cumpriu, tá? E aí o narrador, ele arremata a crônica dizendo que este blefe talvez seja uma história antiga e que a gente não tenha notado, né? Que essas promessas não cumpridas. É uma crônica que, além de ter política, também, claro, faz uma crítica aos governos e aos nossos políticos. Então, essa crônica, ela é bem diferente das outras, apesar de também falar de blefe, tá? De mentira. Então, preste atenção. Você precisa saber que o termo crônica vem de Cronos, que significa tempo em grego, era um deus Cronos, né? Então, todo cronista seria um relator do seu tempo. Por isso que muitas crônicas, né, são tão ligadas a um determinado tempo e a um determinado contexto. É o que a gente chama que elas são crônicas datadas e que elas ficam quase ininteligíveis, inexplicáveis quando alguém for ler muitas décadas depois. Entretanto, quando um cronista vai reuni-las em livro, ele sabe que o livro vai perdurar, muito diferente do jornal. Então, ele procura sempre buscar na sua obra de crônicas quais são aquelas atemporais, tá? Então, ele tem preferência pelas atemporais. E com certeza isso também deve ter acontecido nesse livro As Mentiras que os Homens Contam. Entretanto, há mudanças na sociedade que nem a gente e nem o cronista consegue prever que vão acontecer, né, dali a décadas. Quem imaginava lá na década de 60 num smartphone? Então, tem mudanças que não são previsíveis, tá? E aí você vai perceber, lendo um livro, que há muitos trechos nesse livro mais machistas, né, que eram muito comuns quando o livro foi publicado, mas que hoje em dia a gente torce o nariz. Eu sempre falo aqui no canal, tá, que é preciso sempre levar em conta o contexto que foi escrito.
E por outro lado, há uma crônica nesse livro muito boa chamada Homem que é Homem, que satiriza muitas formas e situações de machismo presentes na sociedade brasileira. Algumas que ainda hoje, inclusive, sobrevivem, né? A gente vê alguns homens machistas. Ele abrevia para HQEH, que são as iniciais de Homem que é Homem, tá? E tenta demonstrar que todo homem brasileiro tem um machista ou um HQEH dentro dele. E se você pensar bem, é muito comum mesmo, até hoje a gente ainda ouve essa expressão, né? Alguém dizendo, homem que é homem não faz isso, homem que é homem fala aquilo, tá? Então, é claro que cada vez menos, graças a Deus, mas a gente ainda encontra esse tipo de coisa. Ele termina essa crônica dizendo que, abre aspas, HQEH acha que ainda há tempo de salvar o Brasil e já conseguiu a adesão de todos os homens que são homens que restam no país para uma campanha de regeneração do macho brasileiro. Fecha aspas. Um horror, né? Mas eu acho que aqui dá para você traçar um paralelo, e pode ser que uma prova trace esse paralelo, entre esta crônica e o que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos, com homens violentos, né, que acham que bater em mulher é uma coisa boa, né, isso é absurdo, ou então que empunhar armas ou ter armas é um sinal de masculinidade, né, homens que são contra a preferência sexual, né, principalmente de gays, contra a liberdade de gênero, ou seja, homens que no fundo têm uma masculinidade bem frágil, né, e que precisam desse discurso ultrapassado, fora de moda, incorreto para se afirmarem. Então, toda vez que um homem fala muito mal de um gay, eu acho que o problema está com ele. Porém, como eu sempre digo, não julgue então essa obra com as lentes do século XXI, perceba o enorme valor que tem ao retratar uma sociedade daquela época, né? Então, quando você lê, você tem que pensar nisso, é o retrato de uma época. Eu sempre defendo que dá para estudar a história de um país ou de uma sociedade lendo as crônicas que foram produzidas ao longo dos séculos, né? E a crônica, sempre aqui no Brasil, fez muito sucesso. Nós tivemos, talvez seja por isso, né? Mas nós tivemos grandes cronistas, como Machado de Assis, como Rubem Braga, como Drummond. Eu estudei Drummond, as crônicas de Drummond no meu pós-doc. Ele escrevia 3 crônicas por semana, né? E também como nosso autor de hoje, o Luiz Fernando Veríssimo. Há alguns pesquisadores que defendem também que a crônica é um gênero genuinamente brasileiro. Talvez não por ter nascido aqui, mas por ter se firmado de tal forma na nossa literatura. Outra característica da crônica é a simplicidade de linguagem. É uma linguagem mais coloquial. Afinal, ela era publicada em veículos de comunicação, né? E era destinada ao leitor comum desses jornais e não a um leitor erudito. Por outro lado, eu quero reforçar com você que erra muito quem pensa que a crônica é um gênero menor que o conto ou menor que o romance. Não. Como pesquisadora de crônicas minha vida toda e como cronista, eu sei o quanto é difícil escrever um texto que seja conciso, ou seja, ele vai ter sempre o mesmo tamanho, porque é um tamanho determinado, tá?
Esse texto tem que ter começo, meio e fim, e ao mesmo tempo ele tem que ser leve, ele tem que ser interessante, ele tem que ter uma boa ideia, às vezes ou na maioria das vezes, ideias originais. Claro que a obrigação de escrever crônica toda semana não permite que todas as crônicas de um autor sejam geniais, mas no geral, um bom escritor, um bom cronista sempre consegue um bom texto mesmo com as suas crônicas consideradas, entre aspas, mais fracas. O Veríssimo também usa a narrativa para mentir um pouco ele, né? Fazendo seus personagens inventarem algumas mentiras. Então, inventa o nome de um escritor, que o personagem diz ter ganho o prêmio Nobel, um tal de Roger Paillac, se não me engano, que nunca existiu, então nunca ganhou Nobel nenhum, isso é na crônica chamada Nobel. Ou um prato francês e ele bota o termo em francês, bife à quelque chose, que é bife a qualquer coisa, que obviamente não existe na culinária francesa e que aparece na crônica que eu já falei, Homem que é Homem. Como não poderia faltar neste livro, há uma crônica chamada A Verdade e outra crônica chamada A Mentira. Em A Mentira, o escritor mostra um casal que não quer jantar na casa dos amigos, estão com preguiça lá, uma coisa boba, e a mulher então mente dizendo que o marido chegou em casa um pouco doente e que por isso eles não vão jantar. Só que os amigos resolvem então ir visitá-los. E aí, gente, vira uma zona, né? Porque eles têm que sustentar a mentira. Então essa crônica mostra como a gente se enrosca na mentira e tem de mentir de novo e de novo para sustentar a mentira original. Talvez tivesse sido muito mais fácil ter dito a verdade, tá? Mas foi essa coisa de não querer magoar o outro dizendo que não ia jantar. Já na crônica A Verdade, uma donzela perde, ela está sentada ali na beira do riacho, ela perde o anel que seu pai havia lhe dado. E com medo da reação, e mais uma vez para não magoar o pai, ela diz que foi assaltada no bosque. Então o pai e os irmãos vão para o bosque, procuram ali qualquer homem desconhecido, porque ela falou que não conhecia, e eles matam esse desconhecido, mas descobrem que ele não estava com o anel. Voltam para a donzela então diz que havia um segundo homem, e aí os familiares vão também para o bosque novamente, encontram outro desconhecido e matam esse desconhecido, dizendo, e aí também, né, eles dizem que não encontraram o anel. E a donzela cria então um terceiro desconhecido, né? E eles vão de novo para o bosque e acham esse terceiro homem, mas não matam. Porque, para a surpresa da donzela, este homem está com o anel. Os habitantes da aldeia dizem que é para matá-lo, que ele deve ter roubado, mas o homem, ele é muito esperto. Ele inventa uma mentira maior do que a da donzela. Ele diz que a donzela havia lhe dado o anel em troca do seu amor. E que ele não queria dar amor nenhum, e que mesmo, porque ele era um homem honrado, ele tinha recusado. Mas tanto ela insistiu, que ele acabou cedendo. Como pela mentira que ele criou, a donzela então tinha sido desonrada, até mesmo o pai resolve matar a própria filha. Antes de morrer, a donzela quer saber, ela pergunta ao homem onde está a verdade. E o pescador, esse homem era um pescador, né? Diz que a verdade é que ele achou o anel na barriga de um peixe. Mas ele pergunta para ela, quem acreditaria nisso? O pessoal quer violência e sexo, não histórias de pescador. Eu gosto muito dessa crônica. Por quê? Porque às vezes as pessoas
acham que a verdade é muito simples, né? Então é uma crítica a essa sociedade que quer sempre uma história muito mirabolante, né? Que não pode ser simples. Eu sempre falo isso de político, né? O brasileiro nunca escolhe um político sensato, que fale pouco, não, ele quer sempre um ser, né, que parece midiático. Eu creio que eu resumi aí as principais crônicas, mas repito, você tem que ler o livro. Preste atenção quando você for ler aos mais diversos tipos de mentira que são abordadas nas crônicas. Perceba também a originalidade de muitas delas e de como o escritor deve ter gasto um bom tempo ali pensando, pesquisando para encontrar não só mentiras diferentes, mas diversos ângulos de mentiras. Perceba, inclusive, como as mentiras fazem parte do nosso cotidiano e das nossas relações, né? Sejam relações familiares, profissionais, de amizade, e até mesmo as mentiras de um casamento. Às vezes, até para, como eu já disse antes, até para não magoar o outro, né? Como o escritor fala logo no início, ali no prefácio, a gente acaba mentindo. E principalmente, eu acho que você tem que perceber como as mentiras propiciam muitas situações de humor que o Veríssimo explora então com tanto talento, tá? Uma curiosidade que eu citei brevemente lá no começo é que anos depois, o Veríssimo, se não me engano em 2015, o Veríssimo vai fazer uma sequência, dessa vez então a partir do universo feminino, e vai, claro, se chamar As Mentiras que as Mulheres Contam, né? Então aí já muda um pouco o olhar, né, dos homens para as mulheres. Apesar que nesse livro há também mulheres que mentem, como no caso da donzela que eu acabei de contar. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se você for fazer uma prova, um vestibular, eu desejo que você vá muito bem. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo. Até o próximo vídeo.